Olá, boa tarde. Está no ar o programa Hora Cidadã. Hoje, um programa especial. Vamos mostrar a trajetória de Amácio Mazzaropi. Estou aqui com o cineasta Virgílio Rouveda, que trabalhou com o Mazzaropi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Tudo bem, Strack? Tudo bem, boa tarde a você, telespectador do Hora Cidadã. Hoje o Hora Cidadã é cultura pura. Dentro de alguns segundos nós vamos estar mostrando um documentário, né? Fala um pouquinho aí, Cris. Quero mandar um abraço para os alunos da PUC Campinas que fez esse documentário que se chama Mazzaropi, o Jeca Empreendedor, que mostra a trajetória do Mazzaropi, né, um cineasta que não ficava à mercê de empresas estrangeiras, sendo ele próprio, através da sua produtora, Pan Filmes, ele buscava recurso público, distribuía seu produto. Então, assim, um grande exemplo para o Brasil, para o cineasta, para os estagiários, para quem está nessa área. Então, quero mandar um abraço para o pessoal que fez esse documentário, Amanda Cotrim, Danilo Zanini, Marcelo de Barros, Priscila Souza, Renata Ananias. Foi um trabalho de conclusão de curso da PUC Campinas. Um abraço, pessoal. Parabéns. Como é que é o nome do Jeca? O projeto Mazzaropi, o Jeca Empreendedor. Ah, legal. No prisma da área de empreendedorismo, né? Na área administrativa, empresarial, não artística. Que bom, hein? Né? Puxa, foi só fantástico. nesse foco que foi feito esse trabalho. É uma homenagem ao centenário do Mazzaropi, gente, com 28 minutos. Então vamos assistir, né? Sem perca de tempo, vamos assistir então o documentário, então. Com vocês, o maior cômico do mundo. Eis aí, Mr. Beton! Eu tenho uma vizinha, uma velha solteirona, e ela tá aprendendo a tocar uma sanfona. Por isso lá em casa escuto todo dia a sanfona da velha que não sai dessa agonia. Nhec, 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 a véia é um fracasso. Nhec, 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 não sai desse pedaço. E nhec, 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 a véia é de amargar. E nhec, 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 ela não para de tocar. O único desses 47 anos que eu conheço na área cinematográfica que conseguiu conciliar as duas coisas: ser artista e ser empresário. Ora, o que o dono do circo faz? Não é? O dono do circo que não se empresariou ainda, não é? Demais, tá certo? Mas que tem uma pequena empresa, ele cuida da bilheteria, ele faz a pipoca, ele faz os doces, ele vende o bilhete na bilheteria, ele vende a pipoca, ele vende os doces, ele é o palhaço também do circo. Pois é, falam mal de mim. Só quero ver quando eu morrer. Daí vão fazer festivais com os meus filmes e tem gente que é capaz de dizer até que eu fui um gênio. Quer saber? Bom, deixa para lá. Quando eu morrer, isso já não terá importância nenhuma. Eu acho que o Mazzaropi, ele desde muito jovem, ele já foi um empreendedor. Porque ele, desde muito criança, que ele queria ser artista. Se torna amigo pessoal do Genésio Arruda. E o Genésio Arruda ensina ele a fazer o Jeca. E pela primeira vez, ele sobe a um palco, vestido de Jeca, cantando cançoneta napolitana. Foi um sucesso. No dia 28 de agosto de 1950, Mazzaropi estreia a televisão brasileira. Com a televisão brasileira. Eles fizeram um programa chamado Rancho Alegre, que foi o primeiro programa humorístico da televisão brasileira. O seguinte, a televisão desgasta o humorista
o homem que faz humor, que ele tem que repetir muitas vezes da graça, que é aquela graça dele nata, ele tem que repetir. Depois de 1 ano, 2, 10 anos, ninguém aguenta ver a cara deles. Então, não voto não, agradeço muito eles lá, e não votou, nunca mais fez. Passados os anos eu vi até o Chico Anísio, com aquela capacidade, aquela qualidade que ele tem para fazer as imitações, estava enchendo o saco já na televisão. O cinema ele começou mais ou menos na década de 50, na Veracruz, né? Foi a época dele. Aí que ele começou realmente, aí que ele descobriu o cinema. Ou melhor, o cinema descobriu ele, né? '92. Epa, papila. A senhora também vai concorrer? Sim. Mas não vai ganhar como Miss Quenta, não. Você pode ganhar como Miss Quentão. O Maza era o único dentro do cinema brasileiro daquela época que podia se contrapor ao cinema novo. Porque o cinema novo não tinha público. Os únicos que iam assistir cinema novo eram os universitários. Foi um ícone, né, do nosso cinema cômico. Eu acho que ele ultrapassou Oscarito, o Grande Otelo, que eu fui muito amigo do Grande Otelo. Ele passou todo mundo. Ele era uma figura que realmente não daria para imitar. Era ele, outros tentaram imitar o Maza. Ninguém conseguiu. Ele era espontâneo. E a pessoa que é espontânea vai e faz a coisa. A gente tem que também perceber que existem alguns Mazaropes, não é? Existe um Mazarope que aprende a fazer cinema com a Veracruz, quando entra na Veracruz na década de 50, no início da década de 50. Tem um Mazarope que aprende a fazer cinema com o cinema chanchada do Rio de Janeiro. E tem um Mazarope que faz o cinema enquanto produtor, enquanto diretor, enquanto roteirista. Quer dizer, ele não é o diretor, mas ele às vezes assume a direção. Ele não é o roteirista, mas muitas vezes ele assume o roteiro. Naquele período que quando a Veracruz inventou de criar um personagem caipira, rural, porque era o período que estava havendo a migração, grande imigração do interior para São Paulo, então para as grandes cidades. As grandes cidades eram compostas por pessoas oriundas do interior. E então se identificavam muito com esse gênero de personagem. O Mazarope usava um modelo que anteriormente foi testado e deu certo pelo Chaplin nos Estados Unidos, por exemplo, né? O Chaplin, ele criou um tipo, que era o vagabundo, e para que ele pudesse ter o controle desse tipo e dessa história e desse modelo de negócio, ele abraçou as 3 áreas fundamentais para você ter o controle criativo da obra, que é a direção, a produção e a atuação, no caso. Na Pan Filmes, que é uma produtora, Produções Amás Mazarope, ele também tem uma distribuidora. De maneira que ele consegue garantir não só a produção do filme, mas a distribuição, o que é fundamental, não é, para o levantamento de recursos para a produção. Eu era da produção, então o que eu fazia lá no Mazarope, na fazenda dele? Eu era músico de show. E quando não tinha show, eu fazia tudo lá. Eu era motorista da Kombi, ia buscar pão cedo pro elenco, que ficava todo hospedado lá na fazenda dele.
E eu ia atrás, por exemplo, a banda das Velhas Virgens, eu ia ver as senhoras para fazer a banda das Velhas Virgens, que era 12 ou 13. Então eu ia de casa em casa para pedir para as senhoras. Aí as moças não, tudo mulheres ali, na minha idade hoje. Tem que falar com meu filho, se pode. E aí eu voltava de noite lá. Aí falava, Maza, já arrumei, já tá todo mundo aí. Quando vai filmar segunda-feira. Doutor, eu estou notando que dia a dia a nossa banda está diminuindo. O que é que está acontecendo, hein? Ninguém mais quer tocar na banda, seu padre? Como? A nossa banda, a nossa lira, a nossa corporação musical sempre foi o nosso orgulho. Todas as mulheres daqui, desta vila e de outras vilas, gostariam de tocar nessa banda. Eu sei, mas só se o senhor fizer uma campanha de purificação, porque a pureza tá dura. Ai, que quer que eu fale mesmo? Rasgado, português claro mesmo? Se o senhor não mudar o regime, vai acabar a banda mesmo. Onde é que eu vou buscar tanta véia virgem? O Maza tinha muito cuidado com duas coisas, a fotografia e o som. O som precisava porque era as piadas e tudo mais que ele fazia, não é? E o som e a fotografia também. Tanto que o iluminador do Mazzaropi era o iluminador do Walter Cury, o Rodolfo Ixey, que era o melhor que nós tínhamos em São Paulo. Eu pintava cenário. Eu e o Magrão, tinha um cenário muito grande. Eu pintei tudo de amarelinho, assim, do jeito que ele pediu. Depois ele veio, depois de tudo prontinho assim, ele não gostava do tom. Não ficou muito claro. Aí a gente tem que pintar tudo outra vez. O Mazzaropi, o que se falava no momento é que ele era uma pessoa difícil, que interferia muito. Agora, isso não aconteceu realmente comigo. Ele nunca, em todos, dirigi 4 filmes, nunca ele disse, não faça isso, nunca. Pelo contrário, ele sempre trabalhou com muito respeito e eu respeito por ele. Como eu trabalhei muito com montagem, eu também sabia como conduzir a filmagem para que tudo desse certinho. E às vezes eu complicava, porque tinha umas coisas que não tinham solução difícil. Então, aí eu chegava para o Mazzaropi e dizia, Mazzaropi, como é que vamos resolver isso aqui? E ele achava uma solução. Tem de porco? Tem. Quanto custa? 200 cruzeiros. Este preço é caro, mulher. Por 200 ela compra um porco. Porque ela quer outro se ela já tem um em casa. Se você achasse que em determinada cena, em vez de você falar AB, você falasse BA, funcionaria mais, você dizia, mas eu não estou me sentindo falando AB, eu posso falar BA? Eu falava, vamos ver, vamos ensaiar, vamos ver o que acontece. Ensaiar, legal, boa ideia. Total liberdade, total liberdade. Eu acho que o grande feito do Mazzaropi, que ele era o estrelo sem se fazer passar por estrelo. E olha aqui, compra um uniforme pra essa mulher, porque isso fica feio pra nós. Imagina. Eu te dou que esse guarda-chuva não imagina já, sua macaca. Que isso, meu benzinho? Você agora vai jantar. Eu não vou jantar coisa nenhuma. Vamos. Não vou. Vamos. Não vou. Vamos. Eu vou. No dia da filmagem, que ia entrar o advogado de defesa, ele não compareceu. E o Mazzaropi chegou e me disse, Homero, você vai fazer o papel de advogado de defesa. Falei, mas eu nunca fiz isso, nem sei como é que se faz. Ele falou, não, você é advogado, você escreveu, você está mais fácil para fazer. Foi quando eu botei a beca e ele chamou a pessoa lá responsável por embelezar um pouco o rosto de cada um e falou, passe um ruge na cara do Luiz Homero, que ele vai fazer o papel. Esta criança carregará nos ombros, por uma vida inteira, a infelicidade. Senhores juízes de sentença. Esse advogado está falando bem. Bem melhor do que o outro. A defesa pede justiça. A defesa pede a absolvição desta mulher. Aí então eu virei ator e artista.
Mazzaropi adorava pegar os verdinhos. Verdinho que é? Inexperientes de cinema. Gente inexperiente com a câmera. Porque é muito diferente o cinema do teatro. É completamente diferente em tudo. A representação, tudo, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado para não estar assim, ó, olhando para as câmeras. A câmera tem que te buscar, não você buscar a câmera, entendeu? Então você aprende muito com o cinema, é uma experiência maravilhosa. E isso o Mazzaropi tinha, os verdinhos eram os preferidos. Na verdade, ele não, acho que ele não entendia muito, nem estava preocupado. Ele queria saber do resultado, saber do que passa a emoção, passa a vibração, né, da tela para o espectador, é isso que interessa. Inclusive, quando ele aplicava uma piada, ele dava um time para o tempo ele disse, ó, não corta na hora, espera um pouquinho, dá um tempo, 3, 4 segundos, ou 10 segundos, ou 20, sei lá. Por quê? É o tempo do pessoal rir. Você não tem ovo, o que você tá fazendo aí? Vai pra lá, isso não é hora de chocar. Você não tem vergonha um galinhão desse tamanho botar um ovico? Também comer pedra e botar ovo não é possível, não. O que você tá fazendo, galinho? Tão pequenina e ovão tão grande, tão pequenina e ovão tão grande, tão pequenina e ovão tão grande. Ele detém todo o processo de produção daquela arte anterior, detém todo o processo de produção, né, daquilo que é o veículo para a expressão daquela arte, né, e detém o processo de produção da mercadoria que se torna aquela arte. Começou alugando um material bom que a Vera Cruz tinha na época. E depois ele foi aperfeiçoando toda a coisa. Aí começou a comprar um material com uma visão total de empreendimento, sem usar até um centavo, tudo dele. Aí conseguiu fazer 32 filmes. Ele controlava todo esse processo no circo quando fez circo. E ele controla todo esse processo no cinema quando ele produz cinema, quando ele atua no cinema como ator, como diretor, como argumentista, como roteirista e como produtor. Ele leva, portanto, todos esses, e ele cuida, portanto, de tudo, do começo ao fim. Ele cuida da produção, mas ele cuida de alguma coisa que nenhum cineasta conseguiu cuidar no Brasil até a época dele, que é a distribuição. Ele disse, olha, eu fiscalizo, mando o fiscal, 1 ou 2 fiscais até, vai o fiscal e vai o outro fiscal para fiscalizar e tal, que esse trabalho eu também fiz. Em todo o Brasil, daqui, no Manaus, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar, ele mandava fiscal e controle absoluto. Do fundo do meu coração eu digo isso para vocês e se quiserem eu provo. Não fez falta nenhuma a imprensa não dar cobertura para ele, porque quem deu cobertura para ele chama-se público. Ele contava com isso, é bilheteria. Ele confessava, ele falou, olha, toda véspera de lançamento me dá um frio na barriga. Eu fico... Falava um palavrão até, né? Na mão. Porque não sabe o que vai dar. Eu fico lá da janela do escritório dele, dava para ver o Alto Palácio. A frente do cinema Alto Palácio, do outro lado do Largo Paissandu, né? Dava para ver. E ele ficava lá rezando. Disse, olha, eu ficava rezando. Depois é que eu ia ver o que estava dando lá no cinema. Ele tinha fixação em datas. E a data dele era 25 de janeiro ou 7 de setembro. Não sei o que tinha acontecido na coisa dele.
E tinha outra fixação, trabalhar de domingo e descansar na segunda, igualzinho o circo. Nós tínhamos 50, 60 milhões de habitantes naquela época lá, em 50 e tal, e o Sr. Mazzaropi, no primeiro filme, nos primeiros filmes dele, todos os filmes dele, ele já levava 5 milhões de pessoas. Agora, depois que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, é que alguém conseguiu levar 5, 6 milhões de pessoas. A Globo Filmes está fazendo aquilo que ninguém está fazendo, que é levar brasileiro para ver filme brasileiro. Ok, filmes rasteiros, que enaltecem os artistas da própria Globo, que fortalecem ainda mais um grupo que já é muito forte, ok, mas ela está entrando num nicho que outros têm que entrar e outros estão tentando. Existe um público da televisão que ele se estende para o cinema pela Globo Filmes. Ela não forma um público, ela já formou esse público. É diferente do que acontece com o Mazzaropi. O Mazzaropi, ele forma o público do cinema, do seu cinema, que tem um perfil bastante particular, mas cuja particularidade não significa restrição numérica, ao contrário, né? É um perfil de um povo brasileiro. Então falava, mas ele faz cinema para o povo. Mas o povo também merece, perece. Vocês já assistiram algum filme do Brasil que fala mal da Petrobras? Do Banco do Brasil? Da Vale? São os que estão dando dinheiro. E cala a boca. Hoje, o cineasta mais livre do Brasil está censurado. Ele não vai mexer nessas três coisas. Na verdade, verdadeira, ele é um empresário de cinema com cinema independente, verdadeiramente independente. Não é esse cinema que está sendo feito hoje. E agora, nesses formatos aí de renúncia fiscal. É dinheiro nosso, dinheiro do povo. E o pessoal, não, eu faço cinema independente. O cinema independente, o cacete, mas não faz nada de coisa nenhuma. Bota essa trouxa na cabeça e desce o morro abaixo. Põe o baú na cabeça, meu filho. Isso é muito pesado, pai. Aí eu falei pra você trazer a carroça, né? Trazer a carroça. E os burros? Burro é que não falta aqui em casa. Ô, mulher velha, isso tá muito folgado, hein? E seu braço aqui? Vai. Vai, é descida, você vai. Carregando essa coisa. O público de hoje, o público de classe A, não iria tolerar as piadas do Mazzaropi, não iria tolerar a simplicidade, não é? A simplicidade caipira dos argumentos do Mazzaropi. Eram coisas bem diferentes, porque os públicos eram diferentes. Como fazer cinema de qualidade, tá certo? Sem precisar de recursos extraordinários. Como empresário, ele via o produto cinema como um produto de comércio, negócio, né? E ficava antenado sempre com o que estava rolando, né? nas mídias que tinham na época, o cinema, a televisão, o teatro, o que estava rendendo. Eu digo que ele é multimídia porque ele começa no circo, estreia o rádio, estreia a TV no Brasil, vai para o cinema e vira industrial. Você já amarrou todas as pontas e se realizou como profissional, como artista genial, enfim. Da época que eu comecei a trabalhar com ele, foi no Grande Xerife. Grande Xerife, por quê? Ele fez Jeca, fez o Betão, Pistola para de Jeca, fez o Grande Xerife, no gênero Bang Bang, aquela coisa. Por quê? Porque estava na moda os filmes que entrou,
Dólar Furado e Django e Meu Nome Não Sei O Que, aquela coisa toda. E ele foi na onda, ele pegava, ele aproveitava o momento. E como empresário, ele via que ia para esse caminho. A gente depois que fica velho é uma porcaria mesmo, sabe? Não manda mais nem no que é seu. Não tem nada, não. Vocês querem vender? Venda. Vocês estão com vontade de vender? Venda. Quer estar fazendo por homem de graça? Dê. Um dia tem que acabar tudo. Tem que ter fim essa porcaria. Ele queria morrer na frente, num palco, ele falou, eu ia morrer num palco ou na frente da câmera. E eu falei para ele, Maza, você não imaginou aqui de você criar um instituto ou dar um outro formato administrativo na Panfilmes para que possamos continuar fazendo filme? Eu também pensei, bom, eu também, né, como trabalhador de cinema, tem uma empresa produzindo filme regularmente. Ele disse, olha, eu não quero nem saber. Eu quero ficar lá de cima, se eu subir para lá, eu não quero nem saber, eu quero só ver a brigaiada desse povo que está aí me puxando o saco agora. Quero saber o que esses caras vão fazer. Eu vou ficar rindo lá de cima, porque eu não tenho mais nada a ver com isso. Infelizmente, 3 ou 4 dias antes dele falecer, já em coma, já fora da sua lucidez, foi forjado um testamento, e esse testamento foi levado ao hospital Albert Einstein e foi sobreposto o dedo dele no testamento. Conte minha verdadeira história, a história de um cara que sempre acreditou no cinema nacional. Como é que vai, seu Pinto? Ah, não tá bom não. Só quer tá deitado. Que é isso, seu Pinto? Precisa coragem. Não é mais aquele seu Pinto que levantava às 4 horas da madrugada para fazer café. De tanto rezar e pedir para Deus, seu Pinto hoje levantou. Mas já tá querendo ir para casa para deitar outra vez. Precisa cuidado, seu Pinto, coragem. O doutor fala que gente de idade quando deita não levanta mais.